Vamos lá, pessoal, nossa revisão aí de polinômios, né? Super revisão. Questão número 1. Indique, né, os itens cujas expressões representam polinômios. Tá? Então eu tenho expressões aqui abaixo que são polinômios e algumas que não são. Tá? Como é que eu identifico isso? Bem, a definição de um polinômio está aqui. Né? Na verdade é o que? É uma expressão algébrica, só que não é uma expressão algébrica qualquer. Eu vou ter termos, né? Então eu tenho assim alguns termos, posso ter vários termos no polinômio. Né? Cada termo é separado pelo sinal de mais ou menos. Eu tenho um termo de maior grau, né? Eu tenho um termo independente, que se não aparecer é porque é zero, certo? E eu tenho uma variável envolvida no polinômio. Então cada termo só pode ter uma variável envolvida. Tá? Não pode ter mais do que uma. Então, e os expoentes tem que ser tudo números inteiros positivos, ou seja, números naturais. Tá? Então, na letra A, eu tenho um polinômio, porque eu tenho aqui a variável é x, tudo bem? Os expoentes de x é 10, 5, são números positivos, inteiros, então está tudo certo. Letra A é um polinômio. Letra B, aparentemente, é um polinômio, né? Porque eu tenho uma variável x, certo? E os expoentes de x são positivos. Porém, esse 4x² aqui, ó, 4 sobre x², o x² está no denominador. Ou seja, isso aqui vai ser 4 vezes x elevado na menos 2. Tá? Isso aqui é o tal do 4 sobre x². Então, aqui, ó, esse número menos 2 não pertence aos números naturais. Então, esse carinha aqui não é um polinômio. O que, que ele é? Uma expressão algébrica qualquer. Tá? Seguindo aqui, ó, é a mesma coisa, né? A raiz quadrada de alguma expressão é essa expressão elevado a 1 meio, né? Então, isso aqui seria x mais 5 elevado a 1 sobre 2. Tá? Então, isso aqui também desqualifica ele de ser um polinômio. Letra C. X mais 4 ao quadrado é um quadrado da soma, né? Então, seria x ao quadrado mais 8x mais 16, certo? Então, isso aqui sim, não precisa desenvolver o quadrado da soma, mas você sabe que ele é sim um polinômio. Letra D, a princípio, né, eu tenho só a variável x. Poderia ser polinômio. Só que o x aqui está no expoente, tá vendo? Então, esse aqui é o motivo pelo qual ele desqualifica, né? Ele não classifica ele como polinômio, então ele não é. E a letra G, apesar de que eu tenha a letra I aqui não é uma variável, e sim é um número imaginário. O coeficiente de x² é 2i, certo? O coeficiente do termo de maior grau. Então, tudo certo aqui, né? Ele é um polinômio sim, de grau 2, tá? E o grau do polinômio sempre é dado, né, pelo coeficiente dominante, né? Aquele do maior grau da variável, no caso x aqui, que apareceu todos esses exemplos que eu mostrei, certo? Então, letra G também é. Então, fechou aqui para ser polinômios, né? São polinômios a letra a expressão C e a expressão G, tá? Seria isso a questão 1. Pessoal, a questão 2 aqui, né? Determine o resto da divisão de px por dx. Então, seguinte, a ideia é assim, né? Você tem um polinômio, px, tá? Você vai dividir por um polinômio dx, tu vai obter um quociente e tu vai ter um resto. Tá? Então ele está questionando esse resto aqui, tá? Ele quer saber quem é esse resto. Ele não está pedindo sobre o quociente, tá? Lembra como eu faço divisão de polinômios? Tu pode usar quando o divisor, né, que é esse carinha aqui, ó, divisor, ele é do grau 1, tá? O que que eu vou pegar? Eu pego a raiz do divisor. Como é que é isso? A raiz do divisor é só pegar x mais 2 igual a zero. X igual a menos 2. Esse é a raiz do divisor. É o número que anula o divisor, que eu coloco no lugar de x. Então eu pego esse valor e coloco aqui bem e calculo o valor numérico para p igual a menos 2. Agora, onde que eu vou substituir esse menos 2? Aqui no x, nesse outro, e vou calcular o valor numérico da expressão. É só isso, tá? Cuidar para não errar sinal, né? Então, tu vais ter aqui igual menos 2 ao cubo, mais 4, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 5, que multiplica menos 2, mais 1.
O que eu fiz nessa etapa, pessoal? Eu substituí x por menos 2, somente, que é a raiz, né? Esse menos 2, o motivo está aqui, ó, tá? Isso aqui equivale a eu fazer todo o algoritmo da divisão, seja por Briot-Ruffini ou seja pelo método da chave. Eu não preciso usar esses algoritmos, tá? Agora aqui, cuidado, ó, 2 negativo ao cubo dá menos 8, certo? Com esse menos aqui fora, aqui assim, ó, então eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar 8 positivo, né? Ficaria menos 8, certo? Mais, aqui vai ficar 4 que multiplica 4, né? Porque menos 2 ao quadrado vai dar isso. Aqui vai dar menos 5 que multiplica menos 2, vai dar mais 10, mais 1. Tá? Então aqui você vai ter 8 mais 16 mais 10 mais 1. Certo? 8 com 16, 24. Com mais 10, 34. Com mais 1, 35. Tá? Então, esse é o valor do resto que ele está pedindo. Então, o Rx igual a 35. Se você quiser, você pode fazer o método de Ruffini, né, para achar também o quociente e o resto, mas não é necessário aqui nesse momento. Certinho? Vamos para o próximo. Pessoal, questão 3, né? 13. Determine A e B reais nesse polinômio, sabendo que 1 é raiz, tá? E que o de Px, né? E que P2 vale 3. Então eu tenho duas informações, tá? Primeiro eu vou usar a informação que 1 é raiz e substituir o 1 no lugar de x igualar a zero o polinômio, porque quando ele é raiz eu vou encontrar o resto, né? Quando eu substituo. E o P2 eu já tenho que o valor é 3. Então essas duas substituições eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Com calma, bem no lugar do x, aqui ó, nesses 3 lugares, eu vou fazer a inserção, a troca, né, desse valor. Então eu tenho aqui ó, P1 igual a 0. Essa informação é porque é raiz, então eu vou colocar assim, ó, A que multiplica 1 ao cubo, menos 2 que multiplica 1 ao quadrado, mais B que multiplica 1, menos 1, isso aqui vai dar igual a 0. Tá? Bem, 1 ao cubo é 1, vezes A dá A. Então essa partezinha aqui resultou em A. Essa partezinha aqui, o que vai dar? 1 ao quadrado, 1. 1 que multiplica menos 2, menos 2. B que multiplica menos 1, que multiplica mais 1, né? Mais B. Menos 1 igual a 0. Então, aqui eu tenho que A mais B igual a quanto? Bem, no lado esquerdo eu tenho o menos 2 e o menos 1, que dá menos 3. Então, se eu transferir para cá, fica 3. Certo? Então, eu tenho uma equação aqui, ó. Primeira equação. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado, porém substituindo x por 2, só que não igualando a 0, igualando a 3, por causa disso aqui que está no enunciado do problema. Então vai ficar A que multiplica 2 ao cubo, menos 2 que multiplica 2 ao quadrado, mais B que multiplica 2, menos 1, e eu vou igualar a 3, né? 2 ao cubo, 8. 8 que multiplica A, 8A. Tudo bem? Isso aqui, ó. 2 ao quadrado aqui, 4. 4 que multiplica menos 2, menos 8, né? Mais 2 que multiplica B, 2B, menos 1, igual a 3. O que eu posso juntar aqui, né, pessoal? 8A não tem outro A para juntar, então deixa assim. 2B também não tem B. 8 negativo com 1 negativo dá menos 9. Só que eu passo para cá, do outro lado, mais 9, né? Já vou fazer essa junção, tudo bem? 8 negativo com 1 negativo. Então, tu tens que 8A mais 2B igual a 12. Pessoal, essa equação ela é múltipla de 2. Então, é interessante, né, sem calculadora, a gente fazer essa divisão por 2, tá? Deixar ela mais simples. Então, eu tenho que 4A mais B igual a 6.
Pronto, assim eu encontrei uma segunda equação, tá? Equação primeira, que foi substituindo o x por 1, obtive 0. Equação 2, substituindo o x por 2, encontrando 3, porque estava no enunciado. Agora eu vou pegar essas duas equações, vou juntar elas e resolver um sisteminha, né? Bem básico isso aí, bem tranquilo de fazer. Bem, pessoal, aqui na hora de resolver o sistema, né, eu posso usar vários métodos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o método da adição, que é somar as equações, só que nessa hora é interessante que uma variável, né, ou A ou B, desapareça, né? Se eu somar como está aqui, vai dar 5A mais 2B igual a 9, não resolve o que eu quero. Agora, se eu multiplicar a primeira por um negativo, eu vou obter o seguinte. Olha só, a primeira equação ficou multiplicada por menos 1. Eu troquei o sinal de todo mundo, né? Agora, na hora de eu juntar as duas, o que, que ocorre? 4A positivo menos A vai dar 3A. B negativo com B positivo simplifica. E aqui, menos 6 positivo com 3 negativo dá 3. Então, eu já descobri que o A vale 1. Né? Se 3A é 1. Agora, com esse valor de A, eu posso voltar lá na primeira, né? Naquela A mais B igual a 3, ó. Bem aqui assim, e substituir, né? O A por 1 mais B igual a 3, 1 somado com que número que dá 3, né? É 2, né? Certo? Então, facilmente, né, você descobre aqui o valor de A e B, que é o que o exercício estava pedindo, né? Determine os A e B reais nesse polinômio, né? Então, aqui seria a resposta, né? Às vezes ele pede para escrever o polinômio, pessoal. Ele pede para escrever, né? Como está aqui assim, ó, ax ao cubo, né? Mas aqui só seria escrever assim, né? Px igual, o A é 1, então ficaria somente x ao cubo, né? Mais menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, mais bx, né? Então seria mais 2x, menos 1. Tá? Só substituir, né? Os correspondentes aqui. Menos 1. Tá? Essa aqui é a resposta final. Beleza? Bem tranquilo, né? Vamos ao próximo. Bem, galera, essa questão aqui já traz um gráfico, né, associado a uma função polinomial, é uma função de grau 3, certo? Aqui está ela. Essa função, né, pelo fato dela ser do terceiro grau, o teorema garante que ela tem 3 raízes complexas. Tá? Não necessariamente que os números são complexos, né, mas todo número real, por exemplo, é um número complexo, né? Então, ele não precisa ter necessariamente o i, né, a unidade imaginária, numa das raízes, mas ele tem 3 raízes. E duas já estão postas aqui, né, que é o menos 3 e o 2. Aqui a gente pode, entre 0 e 2 parece que é o 1 aqui, né? A gente vai confirmar, tá? Não dá pra, a gente vai fazer o cálculo algébrico para ver se é 1 realmente aqui, tá? Vai ser, mas vamos por partes. E aqui, esse intercepto aqui em cima é o corte no eixo y. É bem onde x é 0, né? Então, isso é um ponto importante. Ele é sempre o termo independente. Ó. Então, essa letrinha C a gente já sabe. Tá? Mas vamos à letra A aqui. Qual é o número de raízes não reais? Ou seja, raízes que seriam complexas. Né? Bem, raízes complexas, que tem unidade imaginária aqui, eu não tenho, que é não real, né? Que seria, então, nenhuma, né? Porque se ele tem 3 raízes, eu tenho um corte no eixo x em menos 3, nesse outro ponto que eu vou determinar ainda, tá? E em 2. Então, raízes, o número de raízes não reais é 0, porque todas são reais. Tá? Obtenha os valores de A, B e C. Tá? Então, é isso que eu falei agora. Agora a gente vai ter que usar um pouquinho de álgebra, né? Vamos fazer da seguinte forma. Bem, pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu vou substituir o x por menos 3 igual a 0 e o x por 2 igual a 0. Aonde? Nessa funçãozinha aqui, ó, nesse polinômio, tá? Só que o c eu já posso substituir por 6, tá? Que é bem o quê? O termo independente. Sempre, sempre, sempre o termo independente é o intercepto, né? No eixo y. Então, vamos lá. X por menos 3, então vai ser menos 3 ao cubo, então vai ser A que multiplica menos 3 elevado ao cubo, mais B que multiplica menos 3,
mais 6. Isso aqui vai ser igual a 0. Na segunda substituição, por 2, né? Então vai ser A que multiplica 2 ao quadrado, mais B que multiplica 2, mais 6 igual a 0, porque os dois são raízes. Tá? Melhorando um pouquinho ali em cima, né, o que eu posso fazer? 3 ao cubo, 3 negativo ao cubo é 27 negativo, né? Então vai dar menos 27A, menos 3B, igual, por exemplo, a menos 6. A outra equação, 4A mais 2B igual a menos 6. Tá vendo? Aqui 2 ao quadrado, 4, né? 4A. Pessoal, a primeira equação é múltipla de 3, né? E a segunda é de 2. Então é interessante a gente fazer uma simplificação aqui, né? Fica mais fácil para trabalhar. Pessoal, só aqui em cima, tá? Um detalhe, né? Aqui era o cubo, né? Certo? Aqui, ó. Da equação original, né? Ao cubo, tá? Aqui, opa. Ao cubo. Então aqui seria 8, na verdade, né? Tudo bem? 8. Então, é só o que muda é isso, né? Claro, daí tem que fazer também aqui, dividir por 2, então aqui vai dar 4, né? 4, tá? Aqui dividiu por 3, menos 6 por 3 dá menos 2, e aqui deu menos 3. Então, se eu juntar agora essas equações, né, que uma dividir por 3 e a outra por 2, eu vou ficar com 5A, certo? Igual 5A, só que 5A é negativo, né? Igual a menos 5. Então eu tenho que 5A é igual a 5, ou seja, A é igual a 1. E agora, pessoal, tanto faz, né? Eu posso voltar lá na primeira e descobrir o valor de B, né? Tá? Pode ser nessa daqui mesmo, né? Pode ser lá na de cima. Então, se eu tenho aqui, vamos pegar a segunda aqui, 4A mais B igual a menos 3, né? Mesmo que essa aqui já foi a que eu dividi, né? Não tem problema, tá? Tá tudo certo. Então, 4 vezes A vai ficar 4 vezes 1, que é 4, mais o valor de B, igual a menos 3. Então, B vai ser menos 3. 4 vezes 1 vai ficar 4, menos 4, ou seja, o B vale menos 7. Tá? Então, esse é o valor de B da questão. Tá? Então, só voltando, né, aqui na letra, a letra A a gente já tínhamos feito, a letra B acabamos de fazer aqui, e a letra C é resolver a equação. Bem, a equação significa o seguinte, ó, vamos pegar aqui, eu tenho a minha função, né, meu polinômio ali no caso que ele era ax ao cubo, só que o a vale 1, então seria x ao cubo. Né? Ele tem o quê? Mais bx, ele não tem termo quadrático, tá vendo? Mais bx mais c. Bem, o bx eu acabei de descobrir que o b vale menos 7. Tá? E o valor do intercepto é 6, né? Então eu já tenho aqui também o valor 6. Essa daqui que é a equação. Então, isso daqui igual a zero é fazer assim, ó, x ao cubo menos 7x mais 6 igual a zero. Tá? O que a gente vai usar aqui? Né? A gente vai usar Ruffini, a gente vai reduzir ele para um grau 2 e lá descobrir as raízes. Bem, uma raiz imediata aqui é a raiz do quê? É o 1, né? Porque se eu somar 6 mais 1 dos coeficientes aqui, soma dos coeficientes, ó. Quem seriam os coeficientes aqui? Os coeficientes é 1x ao cubo, né? O x quadrado não tem, então seria 0. O 7 seria de x na 1, negativo, mais 6. Quando a soma dos coeficientes é 0, é porque 1 é raiz. Ah, mas como é que se eu não lembrasse disso, né? Se você não lembrasse disso, você tinha o fato que 2 positivo e menos 3, aqui já dado no exercício, eles são raízes. Então você poderia usar o 2 ou o menos 3. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai usar, vamos acabar usando o próprio 1, né, que é a raiz aqui. Então eu posso fazer assim, ó.
Eu vou usar o menos 3, tá? Menos 3, porque vamos supor que a gente não percebeu que 1 é raiz, tá? Vou usar aqui o menos 3. E aqui eu vou usar os coeficientes do polinômio. 1x ao cubo, 0 para x quadrado, menos 7 para x na 1 e 6 como termo independente, tá? Aí como é que funciona o algoritmo de Ruffini? Eu vou baixar o primeiro, tá? Vou baixar ele aqui, 1, tá? Então eu multiplico aqui, 1 que multiplica menos 3, menos 3. Somo com 0, menos 3. Menos 3 que multiplica menos 3, mais 9. 9 com menos 7, somado, né? Dá 2. 2 que multiplica menos 3, menos 6. Com mais 6, 0. Esse último aqui, esse último 0, é o resto, tá? Então, teria que ser 0, porque a gente já viu no gráfico que o menos 3 é raiz. Aqui, pessoal, tanto o 2, né, que estava lá no gráfico, que é raiz, que corta o eixo x, quanto o 1, que a gente fez a soma dos coeficientes aí, deu 0, a gente podia usar aqui no lugar do menos 3, que eu usei, tá? Bem, agora o que, que você tem? Você tem isso aqui, ó. Você tem esse polinômio aqui, esse quociente, né, que seria 1x² menos 3x mais 2, tá? Esse é o quociente. Se você agora igualar esse aqui a 0, você consegue descobrir as outras duas raízes, né? Tu podes fazer aqui fórmula, né, fórmula resolutiva, chamada fórmula de Bhaskara, ou soma e produto, né? O A é 1, né? Tá fácil, né? Dois números que multiplicados vão dar 2, né, que é o valor de C sobre A, e que somados tem que dar 3, né? Quem são esses dois números? 1 e 2, né? 1 e 2. Se você multiplica, dá 2. Se você soma, dá o contrário de B. Então, quem é o teu conjunto solução, né? O teu conjunto solução, para encerrar aqui, ó, seria quem? O menos 3, que você já testou ali em cima. O 2, até que você já viu no gráfico. E aqui seria o número 1, certo? Aqui, pessoal, ele não pediu, tá? Mas se fosse necessário escrever a forma fatorada do polinômio, tá? Lembrem que a forma fatorada, ela tem o seguinte formato, né? Bem, o polinômio, pessoal, ele pode ser escrito na forma fatorada. Essa expressão que eu coloquei agora aqui é a forma fatorada. O que que significa aqui, ó? Eu substituo as raízes, onde tem R1, R2, R3, Rn, né? Aqui no caso tem 3 raízes, então o polinômio é de grau 3. E eu coloco aqui o coeficiente, né, do termo de maior grau, que no caso seria aqui o termo de x ao cubo, né, que no caso a gente calculou foi 1, tá? Aqui em cima, né, anteriormente a gente calculou, né, que ó, obtém os valores de A, B e C, só que esse A significa aqui o coeficiente de x ao cubo, e a gente achou que ele vale 1, tá? Então aqui, se eu quisesse escrever esse polinômio, né, na forma fatorada, o equivalente a ele seria 1 que multiplica, né, desnecessário colocar o 1 aqui, x menos uma raiz, então menos menos 3 fica x mais 3, que multiplica x menos a segunda raiz, então x menos 2, e que multiplica x menos 1. Tá? Então, novamente, né, aqui você poderia deixar simplesmente sem esse 1 aqui da frente. Ó, tá? Só isso aqui. Esse polinômio aqui significa aquela expressão cúbica. Tá? É exatamente 3 do primeiro grau escrito assim. Às vezes é interessante você conhecer esse formato aqui, né, porque conforme você tem, às vezes, um sistema para resolver, conhecer esse teorema da decomposição pode auxiliar vocês, tá bom? Então, agora vamos ao último exercício de revisão. Então, aqui nós temos, né, pessoal, um polinômio, uma equação, né, em complexo, né, resolva em complexo, quer dizer, pode ter raízes complexas também, tá? A equação x ao cubo mais 3x² menos 46x mais 72 igual a 0, sabendo que 2 é uma das raízes. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Algoritmo de Ruffini, para reduzir para segundo grau, e depois no segundo grau a gente já sabe fazer. Tá? Então, a raiz é 2, então fica aqui 1x ao cubo, 3x² menos 46x, e o termo independente é 72. Tá? Se faltasse algum deles, por exemplo, se não tivesse o termo independente, você colocaria 0 aqui no lugar do 72. Tá? Você deveria completar. Né, do maior grau de x ao cubo até x na zero, que é esse carinha aqui, ó, termo independente, quem falta a gente põe 0. Tá?
Aqui no caso é 72. Então, como é que funciona? Eu repito o primeiro que está aqui, eu abaixo, eu multiplico pelo quem está aqui na raiz, o divisor, na raiz, né? E somo com o próximo, tá? Então, 1 que multiplica 2 dá 2, 2 vezes 3, 2 mais 3, né? 5. 5 vezes 2, 10. 10 somado com menos 46 vai passar para menos 36. E o último, menos 36, que multiplica 2, menos 72. Com mais 72, 0. Então, esse último é o resto. Teria que dar 0, o fato de ser raiz. Aí eu pego esse quociente aqui, que é x² mais 5x menos 36, e eu procuro as raízes, né? Eu posso fazer soma e produto, que eu vou fazer aqui rapidinho, e se você não tem essa confiança na soma e produto, faça o Bhaskara, né? Dois números que multiplicados dá menos 36, que é o produto, e esses dois números somados tem que dar o contrário de b, menos 5. Né? Então, esses números 9 e 4 multiplicados dá 36, só que eu preciso que seja menos 36. Então, ou é menos 9 ou é menos 4. Se eu somar 9 com menos 4, vai dar mais 5, vai dar a soma. E a soma tem que ser com sinal trocado. Então, o que eu troquei é isso. Eu tenho que botar o menos 9 aqui e o 4 é positivo. Tá? Então, eu quero o quê? Resolver a equação é achar o conjunto de solução. Quem é o conjunto de solução? Uma raiz o problema já deu, que é 2. A outra eu achei que é 4 e a outra achei que é 9, negativo. Tá? Aqui dentro não tem ordem, é isso mesmo. Tá? Você pode escrever assim. Beleza? Então essa é a nossa revisãozinha aí. Espero que ajude vocês. Aquele abraço e até a próxima aula.